com Luz, o pão nosso da filosofia. Também conta com a sintonia dos canais Autolibertação e Luz Sideral. Bem, conforme prometi, estou trazendo aí uma interessante e empolgante entrevista, com André Basso, pesquisador e estudioso dos livros sagrados e principalmente filosóficos, E também o nosso companheiro do programa Luz Sideral, reflexão filosófica semanal no YouTube e em diversas outras plataformas, como também em algumas emissoras de rádio pelo Brasil que voluntariamente retransmitem os nossos programas. A filosofia Luz Sideral traz como vertente justamente os ensinos dos grandes filósofos e pensadores luminares de todos os tempos da humanidade, independentemente de quais sejam as suas bandeiras. Entre eles, Jesus, o Cristo planetário, pelo qual o consideramos como patrono da filosofia Luz Sideral, por entendermos como sendo o sol espiritual do planeta Terra e do satélite lunar, e tudo o que neles contém de humanidades visíveis e invisíveis, em tudo que respira nesses dois mundos, no mundo material e espiritual. Muito bem, o amigo André vai nos trazer então hoje um pouco mais sobre o grande filósofo brasileiro Humberto Rode, 1893 a 1981, de origem alemã, natural de Santa Catarina, e viajou aí pelo mundo todo em busca permanente pela verdade, onde teve o privilégio de conviver em Princeton, nos Estados Unidos, com o maior matemático de todos os tempos, o famoso cientista Albert Einstein. E deste convívio nasceu a sua filosofia universica, firmada na matemática, na metafísica e na mística, sendo que essa filosofia ficou condensada aí em seus 68 livros, que o escritor e professor Rode deixou para todos nós. Obrigado, André Basso. Fala-nos mais sobre este gênio da filosofia brasileira. Ataíde e amigos ouvintes, eu quero trazer para vocês aqui o meu encontro com Humberto Rode. Como aconteceu, como ocorreu, o porquê de eu estar divulgando maciçamente assim na internet seus escritos. Como de outros autores também, eu tenho divulgado incessantemente, Paiva Neto, Alziro Zarur, Francisco Cândido Xavier, Jiddu Krishnamurti, Paul Bruton, Bhagavan Ramana Maharishi, Swami Vivekananda, alguns do ciclo esotérico também, e demais irmãos que escrevem vários tipos de livros de cunho religioso, espiritual, filosófico. Mas eu trato aqui do assunto de Humberto Rode, meados de 2009, aproximadamente. Eu não marquei bem na memória essa data, inclusive escrevi num papel a data, o dia que eu recebi essa comunicação via sonho, porque os sonhos que nós temos, alguns são derivados das emoções diárias, ficam gravados na memória, então a gente acaba tendo esses tipos de sonhos devido à memória que nós acumulamos. Mas há sonhos que são realmente encontros espirituais. Não tem nada a ver quando você entra num estado profundo de dormência e acaba tendo encontro com entidades espirituais no astral superior, devido ao interesse também despertado de nossa parte. Então o Humberto Rode, ele apareceu para mim. E como é que foi essa visão então que você teve com o grande filósofo Rode? Vou contar para vocês como foi. Ele apareceu para mim e ele estava com opúsculos, folhetos, revistas na mão, e era de Jesus. E ele estava acompanhado com uma pessoa que eu não identifiquei. E eu disse: olha, que legal! Divulgação dos ensinos de Jesus no mundo espiritual. E estava falando da volta de Jesus, que Jesus estava realmente chegando. Foi o material que eu identifiquei. Devido à trajetória minha no corpo religioso, espiritual, filosófico, que eu venho acompanhando há muito tempo, Graças a Deus, eu fora despertado pela palavra de Alziro Zarur, que faz parte da minha vida, é intrínseco isto, e José de Paiva Neto também, no qual tenho divulgado bastante. E voltando ao Humberto Rode, na época eu conversei com alguns amigos e contei essa visão que eu tive, Mas como eu não conhecia de que se tratava,
eu nem dei bola, né? Falei, passou o tempo. Meados de 2020, eu comecei a comprar e me interessar por um material de Pietro Ubaldi, esse grande filósofo espiritualista, universalista, religioso, que veio radicado da Itália para o Brasil e morou lá na cidade de São Vicente, percorreu várias cidades brasileiras difundindo aí os seus escritos maravilhosos. Tem 24 livros, Pietro Ubaldi. Eu já li alguns livros dele, estão na minha estante de leitura. Sim, o grande filósofo Pietro Ubaldi também foi correspondente de Albert Einstein, né? E também considerado como cientista, além de filósofo. Pietro Ubaldi, com esses seus 24 livros, pelo menos um deles eu tive o prazer de lê-lo, que é o livro A Grande Síntese, um livro bastante complexo, mas vale a pena estudá-lo, como os demais livros que ele deixou aí com certeza, né? Mas prossegue, André. E depois, me deparando na internet, dei de cara com o livro Roteiro Cósmico, de Humberto Roden. O nome cósmico me chamou a atenção, e roteiro também. E aí eu lembrei, na minha mente, na minha memória, falei, nossa, Humberto Roden, esse nome não é estranho, é aquele irmão que eu sonhei, meados de 2009, 2011, se não me falha a memória, e que comunicou comigo, porque no sonho ele me disse, eu perguntei, qual é o seu nome, irmão? Porque eu vi a face dele bem próxima da minha face. E ele me disse, Humberto Roden. Eu contei isso para algumas pessoas, mas nem lembro para quem que eu contei. O que a gente pode observar é que esses sonhos bastante visíveis e que marcam bastante nossas vidas são quase sempre encontros que nós estamos tendo no mundo espiritual enquanto a gente dorme, né? Mas demorou para amadurecer, não é, André? Passou tempo, hein? Quase 10 anos. Me deparei com o roteiro cósmico, dissolvi esse material amplo, importantíssimo, e aí passei a comprar os livros do Humberto Roden via estante virtual, que é muito prático, né? Em alguns sebos também. Eu gosto de sebos, eu gosto de andar em sebos, porque tem muita coisa boa, barata. E eu aconselho vocês que gostam de ler, ter esse hábito também, porque faz muito bem ter o livro em mãos, físico. E aí comecei a comprar os livros de Humberto Roden, estudar minuciosamente e divulgar na internet. Porque o que é bom para mim, creio que possa ser bom para outros também, né? Eu não aprisionei esses ensinamentos de Roden, porque não era do intuito dele. Ele queria realmente que isso proliferasse na alma da elite pensante. E quando eu digo elite pensante, não tem nada a ver com a classe social, mas são aqueles que buscam fervorosamente, como Mahatma Gandhi, ansiosamente a verdade de Deus. E a verdade de Deus é algo que não vem por via única. Exato, André. Ninguém é dono da verdade. A verdade está aí à disposição de todos que querem alcançá-la, né? E está um pouquinho em cada bandeira religiosa, filosófica, científica, enfim, em todos os ramos do conhecimento universal, né? Isso é maravilhoso. Todas aquelas criaturas que são antenas vivas de captação da mensagem do cosmos podem trazer fracionadamente as mensagens de Deus. E eu considero Deus, na minha visão, hoje eu vejo Deus como um universo em expansão rumo ao infinito. Não um Deus que está sentado numa cadeira em algum ponto geográfico, lá longe no universo, em algum canto, em algum lugar. Não. É o Deus Espírito universal. É o cosmos infinito. Eu gosto dessa palavra. E só para ilustrar, André, se você me permite aqui, um pequeno trecho aqui do livro do Roden, Einstein, O Enigma do Universo. Temos aqui na página 129 a frase de Einstein: Deus é sutil, mas não é maldoso. E aqui prossegue o escritor: essas palavras de Einstein são talvez das mais enigmáticas, mas também das mais profundas
do grande pensador intuitivo. Antes de tudo, convém lembrar que Einstein não entende por Deus alguma entidade ou personalidade divina, como ensinam as nossas teologias. Deus é, para ele, a invisível realidade do universo, a inteligência universal, a consciência cósmica, ou, no dizer de Spinoza, a alma do universo. Aliás, Einstein tinha Spinoza como seu grande inspirador. É com você, André. E o Beto Roden morou no meu coração, né? Assim como também eu trabalho ainda muito com os escritos de Paiva Neto, leio, sou leitor dele, gosto muito dos seus livros, de Alzírio Zarur e até Jiddu Krishnamurti. Por que não? Krishnamurti, eu estou entrando em outro assunto, mas também comprei alguns livros dele, comecei a estudar. Muitos dizem que ele não acredita em Jesus, não acredita em Deus. É porque cada criatura, quando vem na Terra, ela vem com uma missão, né? Então, ela não pode sair da sua missão. Eu vejo mais o Krishnamurti como um destruidor de dogmas, de conceitos errôneos. Devido à criação que ele teve, que queriam imputar-lhe como um deus, ele não aceitou, chutou a canela de alguns lá, fez um discurso e se emancipou do movimento e se tornou um homem muito racional. Mas eu vejo ele mais trabalhando na parte da psicologia, da mente humana em si, do aqui e agora, no momento. Então, não como um orador sacro, voltado para a religião, um crente em Jesus ou em Deus, mas quem lê os seus escritos vai ver que ele é realmente um conhecedor de Deus e de Jesus. Porque Deus e Jesus têm outros nomes também. Tem outras formas de se compreender. Há muitas escolas de pensamento filosófico e espiritual no mundo espiritual. Há muitas formas de se conhecer Deus. Eu não tenho dificuldade alguma, que muitos podem pensar, mas isso é uma mistureba, uma salada filosófica, religiosa. Não. Eu não vejo separação. Eu não vejo. Até porque cada entidade que escreve sobre assunto filosófico, religioso, espiritual, é uma entidade que está atuando no campo do pensamento, em busca da verdade. O que nos compete fazer é investigar, estudar, analisar e ver, isto é fato, verídico ou não verídico? É verdade ou não é verdade? Então não vejo dificuldade alguma de lidar com esses assuntos de ordem religiosa, filosófica, espiritual, de qualquer âmbito, protestante, católico, espírita, budista, na visão dos yogis, dos espiritualistas, dos esotéricos, dos hinduístas. Eu não vejo, não tenho dificuldade alguma em lidar com isso. Não há mais divisão em minha mente para buscar esse tipo de conteúdo e praticar na vida diária, na autorrealização espiritual, promovendo a autolibertação. É verdade, André. Quanto mais tivermos a nossa mente universalizada, ecumênica, realmente ecumênica, aberta, mais encontraremos as leis universais, encontraremos a verdade, né? Porque a verdade está aí à disposição daqueles que quiserem encontrá-la, né? É só pesquisar, buscar, né? E é como você falou, se manifesta em todos os pensadores, né? Sejam eles crístico ou pensadores hindus, pensadores do Oriente, né? Muito antes de Jesus vir à Terra, Jesus já mandou os seus iluminados para fazer evoluir a mente humana. É isso mesmo. E eu também não tenho dificuldade nenhuma. Eu acredito que você também não tenha. Eu não tenho dificuldade. Então isso não é uma miscelânea, não é uma mistureba. É apenas uma forma de saber lidar com a diversidade dos assuntos do qual nós estamos tratando. Pois bem, é como eu disse, a verdade não vem por via única. Ela tem que ser adaptada à linguagem de muitos. Porque há povos, línguas, tribos e nações. Você imagina como adaptar todo esse conhecimento espiritual elevado na mente de pessoas tão diversificadas. Então cada um tem seu papel. E o tempo de outrora não é o tempo de hoje. Embora estamos vivendo aqui e agora. Mas voltando ao Roden.
Só depois de 10 anos, praticamente, uma década, comecei a estudar os livros do Roden. Por isso, maçantemente, estou divulgando esse material para que outros possam também sorver este conteúdo. É maravilhoso. Meu encontro com o Huberto Roden foi fantástico. Em 2009, eu vendia livros na rua. Eu passei a vender livros. Eu trabalhava de segurança, né? Numa igreja. E, ao mesmo tempo, recepcionista. Conversava com pessoas que passavam na porta. Algumas pessoas desanimadas. Bom, o Aconluz prossegue aqui entrevistando então o André Basso, que é um grande filósofo aí por vocação, estudioso, pesquisador de todos os livros sagrados, filosóficos do mundo, da Bíblia Sagrada principalmente, é um estudioso, um grande estudioso, né? O André, você está falando aí sobre a venda desses livros, diz aí então como você vendia e quando você saía vender esses livros? No dia de folga eu vendia livros. Então, ia eu lá para São Paulo, capital onde eu morava, e andava pelas avenidas grandes de São Paulo. E lá eu vendia livros nas avenidas, né? Eu vendia nas bancas, jornais, centros de conveniência, algumas livrarias. E andava muito a pé. Certa vez eu passei pela região da Pompeia, da Avenida Pompeia. Peguei a Avenida Pompeia, subi ela inteirinha. Desde lá da Marginal, subi ela inteirinha, fui para lá em cima na Paulista. Vocês imaginem, né, a caminhada que eu fiz. Passei pela Vila Madalena. Aí passei pelo lado ali da avenida que dá acesso, próximo ao Dr. Arnaldo ali. E vi aquela antena grande da TV Tupi. Eu perguntei para uma pessoa, falei, o que é essa antena grande aqui? Só tem antena, mas não tem nada. O que foi aqui? O que é isso? Transmite alguma coisa? Ele me disse, nossa, aqui é a antiga TV Tupi. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Pois bem, passei reto, sem saber do lado esquerdo, ali na rua Alegrete, havia algo de especial. Isso eu estou falando em 2009, tá? Eu passei próximo ao local ali e não sabia do que se tratava, o que tinha do lado ali daquela antena, daquela torre. Veja, hein? Antena de transmissão, de captação e transmissão. Passei reto, fui lá para Paulista, vender os livros. Bom, recentemente eu estive nesse lugar, lá na rua Alegrete, onde fica a editora Martim Claret. Ah, sim, eu estive lá com muito prazer com você, lá na editora Martim Claret, fomos recebidos lá por todo o pessoal, corpo de trabalhadores, também pelo diretor. Foi um momento muito especial, né? Sentir toda aquela vibração do nosso amigo Huberto Roden, né? Que ali foram editados boa parte dos livros dele, né? E visitamos aquele pessoal, porque lá funciona um polo de distribuição e venda de livros. A Martim Claret, ela faz trabalho maravilhoso de difusão do autoconhecimento, né? Não só do Huberto Roden, como de vários autores. Pois bem, esse lugar que eu visitei, que ficava logo ao lado esquerdo daquela antena que eu lhes disse em 2009 que eu passei a pé, é a Martim Claret, onde trata dos livros de Huberto Roden. Quer dizer, eu já passei ali em 2009, nem sabia do que se tratava, ali já tinha um ambiente especial ali, um local. E depois de alguns anos, esse irmão aparece para mim em sonho, conversa comigo e diz, olha, estamos trabalhando, viu? Maravilhoso, né? A morte não existe. Veja que esse homem faleceu em 1981, ele esteve com Albert Einstein na década de 40, e deixou um legado maravilhoso para o Brasil, e o Brasil nem sabe, é um cometa. Passou um cometa e ninguém viu. Pois bem, ninguém consegue esconder um cometa, né? É tipo uma espécie de cometa Halley, passa de longos anos novamente. É verdade, o que é verdadeiro fica para sempre, né, André? O que é eterno, meus irmãos, o que é verdadeiro e eterno, fica para a eternidade, fica para sempre. Vejam as obras de Santo Agostinho. Tinha tudo para ser destruído pelos godos, pelos bárbaros, mas não, foi poupada.
As grandes obras dos grandes escritores, elas vão permanecer, porque o mundo espiritual atua fervorosamente em cima desses escritos. Homens sagrados trazem escritos sagrados. E foi assim o meu encontro com o Berto Roden. Só 10 anos depois comecei a adquirir seus livros e estudar minuciosamente. É maravilhoso esse contato. O mundo espiritual está ativo, atuante, numa forma crescente, progressiva, de forma diferente. Uma mediunidade direta. E quando nós entramos nessa senda da autorrealização, do autoconhecimento, da busca infrene pela verdade, nós mesmos vamos nos libertando. É automático. Jesus é o grande libertador, sim, porque ele trouxe a chave mestre, profunda, do autoconhecimento e da autolibertação. Mas essa abertura da chave é só pelo lado de dentro. Isso depreende o bom uso do nosso livre-arbítrio. Eu considero a preguiça mental como um dos maiores obstáculos para o autoconhecimento espiritual e a autorrealização que promove a autolibertação. Sim, sim, André, você tem razão. Temos que estudar os livros sagrados. E quando eu falo em livros sagrados, eu falo em livros que vão ajudar, vão nos auxiliar na nossa evolução espiritual, né? E não perder tempo com bobagem. Às vezes livros que são verdadeiros prolixos, né? Não dizem nada, é só perda de tempo. Não, temos que estudar alguma coisa que realmente vá fazer diferença na nossa grandeza moral e espiritual, né? Isso é que interessa, a nossa libertação interna. Temos que estudar. Devemos estudar mais os livros, nos dedicarmos mais aos livros. Internet é importante? É importante. Informação é importante? É importante. Mas não demasiadamente. Fica preso a assuntos políticos, o que está acontecendo lá na Amazônia, o que está acontecendo lá na Coreia. Meus irmãos, está acontecendo tanta coisa ruim no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Mas você já parou para pensar que se você estiver trabalhando, com a cabeça no seu emprego, no seu trabalho, seja o que for, e sair desse mundo da conturbação e se integrar no poder de Deus, você vai ganhar uma força, uma concentração e vai acabar percebendo o seguinte: poxa, hoje eu não vi nenhuma notícia ruim. Fiz minha meditação, fiz minha leitura, dissolvi o conhecimento, consegui aplicar em algumas situações no dia a dia no meu trabalho, porque o trabalho é uma ferramenta maravilhosa. No seu próprio emprego, no seu trabalho, você pode aplicar o autoconhecimento espiritual no convívio com as pessoas ali do seu trabalho e também fora. Isso depende de cada um de nós. Não devemos colocar a nossa felicidade em coisas externas. Isso não quer dizer que nós não devemos ter compaixão, misericórdia pelas pessoas que estão sofrendo, estão desempregadas, estão sem trabalho, estão sem remédio, estão sem comida, estão nervosas, estão desamparadas. Nós temos que trabalhar para ajudar essas pessoas, sim. Não carregá-las no colo, não fazer a parte delas, mas ajudá-las. Esse é o nosso papel social. Nós podemos ser, sim, poderosos agentes de influenciar as pessoas a modificar a sua forma de pensar. Se elas modificarem suas formas de pensar, se elas modificarem a forma delas pensar, elas vão fazer uma grande mudança em suas vidas também. Veja que coisa interessante. Esse momento eu quis compartilhar com vocês para dizer o como Deus realmente está presente em nossa vida. Diária. Nos assistindo minuciosamente, passo a passo, o nosso andar aqui na Terra. Um abraço a todos. Obrigado, André. Um abraço a você também. Muita luz sideral na sua vida e que você continue aí a fazer esse trabalho maravilhoso de ajudar a esclarecer, iluminar, acalentar os corações e as almas, né?
através dessas mensagens maravilhosas e da palavra sempre firme e bem fundamentada nos ensinos dos grandes luminares da humanidade, entre eles o maior, Jesus, o Cristo planetário, supremo governante do planeta Terra e do seu satélite lunar. Um grande abraço e voltaremos com outras entrevistas. A Com Luz, o pão nosso da filosofia.